Dizem que nada é mais quente e brilhante do que o Sol. Mas em outubro de 2025, algo desafiou essa certeza. Um visitante vindo das profundezas do espaço, batizado de 3I Atlas, começou a emitir uma luz azul tão intensa que, por um breve instante, pareceu rivalizar com a nossa estrela. Por alguns dias, o impossível ganhou forma diante dos olhos humanos. Um corpo interestelar cruzava o sistema solar, exibindo uma coloração que ninguém conseguia explicar. Seria um sinal de tecnologia alienígena ou apenas a física de um cometa levada ao extremo? No amanhecer de 29 de outubro de 2025, às 7h47 da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, o 3I Atlas atingiu o periélio, o ponto mais próximo do Sol, a pouco mais de 200 milhões de quilômetros de distância. Na Terra, ele estava invisível, oculto atrás da luz solar. Mas lá no espaço, uma silenciosa frota de observatórios mantinha seus olhos atentos. O Solar and Heliospheric Observatory, o Solar Terrestrial Relations Observatory e o satélite GOES-19. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Os sensores captaram um aumento súbito no brilho do 3I Atlas. A intensidade da luz crescia em uma taxa incomum, seguindo uma curva de potência negativa, algo jamais visto em um cometa. E então veio o espanto. O 3I Atlas ficou azul, mais azul do que o próprio Sol, mas aquela cor não vinha do calor. Parte da luz era resultado de gases excitados pela radiação solar. Linhas de carbono diatômico e amidogênio dominavam o espectro visível. Elementos comuns em cometas, mas em proporções fora do normal. E assim nasceu a dúvida. Se era apenas um cometa, por que sua trajetória parecia se alinhar misteriosamente com Vênus, Marte e Júpiter? E por que permanecia invisível à Terra no momento mais crítico de sua jornada? Para alguns cientistas, esse seria o verdadeiro teste de fogo do 3I Atlas, o instante em que mito e ciência se separariam. Entre eles estava o astrofísico Avi Loeb, de Harvard, que declarou que o comportamento do objeto era mais do que incomum, era anômalo. Em seus relatórios, Loeb listou 8 propriedades estranhas que, combinadas, tornavam a hipótese de coincidência cósmica praticamente impossível. A primeira anomalia, sua trajetória. O 3I Atlas viajava alinhado ao plano das órbitas planetárias, com um desvio de apenas 5 graus. Estatisticamente, menos de 0,2% dos objetos interestelares cruzariam o sistema solar dessa forma. Era como se ele tivesse escolhido seguir a trilha exata dos planetas. A segunda anomalia, um jato invertido. Entre julho e agosto de 2025, observou-se um fluxo de gás apontando em direção ao Sol, o oposto do que se espera de um cometa. Em vez de ser empurrado pela radiação, o 3I Atlas parecia desafiar as leis físicas conhecidas. A terceira anomalia, sua massa colossal e velocidade extrema. Com um núcleo de cerca de 5 quilômetros de diâmetro, ele era 1 milhão de vezes mais massivo que o objeto interestelar Oumuamua, e ainda assim se movia mais rápido do que ele. A quarta, a sincronia planetária. O 3I Atlas parecia coreografar sua passagem, primeiro por Marte, depois por Vênus e finalmente por Júpiter, sempre invisível à Terra no instante decisivo. A chance dessa sequência ocorrer por acaso era quase nula. A quinta anomalia desafiava a química. Os espectrômetros detectaram mais níquel do que ferro, algo jamais visto em um cometa. E a proporção entre níquel e cianeto era milhares de vezes maior do que em qualquer outro corpo catalogado. Essa composição lembrava ligas metálicas industriais e não rochas naturais. A sexta, a escassez de água. Enquanto a maioria dos cometas contém até 50% de gelo, o 3I Atlas apresentava apenas 4%. Um corpo incrivelmente seco, vindo talvez de um lugar onde a água jamais existiu. A sétima, a luz polarizada. Sua reflexão apresentava uma polarização negativa extrema, um comportamento óptico sem precedentes, sugerindo uma estrutura superficial com propriedades totalmente diferentes das conhecidas. A oitava, sua origem aparente.
O 3I Atlas parecia vir da mesma região do céu associada ao famoso sinal WOW, detectado em 1977. A coincidência angular era de apenas 9 graus, estatisticamente improvável, mas suficiente para reacender a imaginação dos que acreditam em mensagens cósmicas. E então veio a 9ª anomalia, a cor azul intensa. Ela não vinha do calor, mas da emissão luminosa de gases excitados. Um fenômeno natural, talvez, mas com uma intensidade jamais registrada. Somadas, essas anomalias formavam um quebra-cabeça intrigante. Para a ViloWeb, o 3I Atlas era o mais promissor candidato a um objeto de origem tecnológica já observado. Para outros, apenas um cometa exótico, moldado por processos naturais ainda pouco compreendidos. No dia de seu periélio, o 3I Atlas enfrentou o calor máximo do Sol. Se fosse feito de gelo e poeira, deveria se fragmentar. Mas se fosse artificial, poderia resistir, mudar de trajetória, ou até emitir sinais. Infelizmente, a Terra não podia ver. O Sol o escondia completamente, e qualquer evento teria ocorrido longe dos nossos olhos. A esperança estava nas sondas espaciais. Durante aquela semana, a missão JUICE da Agência Espacial Europeia manteve o objeto em seu campo de visão. E meses depois, os telescópios espaciais Hubble e James Webb se prepararam para observá-lo novamente, quando emergisse da luz solar. Enquanto isso, o projeto Galileu, liderado por Loeb, iniciou buscas por qualquer atividade em comum: fragmentos, emissões de rádio, sondas ocultas. O próprio cientista comparou o momento a um encontro às cegas em escala cósmica. Antes de tirar conclusões, disse ele, precisamos observar. Mas se for um cavalo de Troia, devemos estar preparados. Nos meses seguintes, o 3I Atlas seguiria seu percurso. Uma aproximação de Vênus, depois da Terra, e, finalmente, um encontro distante com Júpiter. Ali, a sonda Juno poderia, enfim, capturar imagens diretas. Mas enquanto ele desaparecia atrás do Sol, na Terra crescia o fascínio. Noticiários, podcasts e redes sociais transformaram o 3I Atlas em um fenômeno global. Alguns viam nele um presságio, outros, uma esperança. A ViloWeb voltou aos holofotes ao comparar o 3I Atlas ao cavalo de Troia, algo aparentemente inofensivo, mas que poderia carregar o desconhecido em seu interior. Troia caiu por confiar demais nas aparências, disse ele. Nós não podemos cometer o mesmo erro, mas a comunidade científica respondeu com cautela. Astrônomos lembraram que o universo não precisa de intenções para criar o extraordinário. Cada anomalia pode, de algum modo, ser explicada pela física e pela química, ainda que em condições extremas. E então vieram as análises. As observações mostraram que o brilho azul do 3I Atlas não era calor, mas a fluorescência de gases excitados, carbono e amidogênio, sob intensa radiação solar. O aumento repentino de brilho também foi explicado. Uma liberação súbita de gases e poeira conforme o núcleo se aquecia. Raro, mas natural. Outro dado surpreendente: a baixa quantidade de água. Com apenas 4% de gelo, o 3I Atlas liberava dióxido de carbono e cianeto, gases instáveis que produzem brilho azul intenso. Tudo indicava que ele era um cometa atípico, formado em outro sistema estelar. Um ambiente químico completamente diferente do nosso. Nada de motores, nada de luzes artificiais. Apenas a física do cosmos, agindo no limite do que conhecemos. Mas mesmo assim o mistério permaneceu. Porque cada resposta trazia novas perguntas. E se o 3I Atlas fosse apenas o primeiro de muitos viajantes de um tipo que ainda não sabemos reconhecer? A verdade é que, até agora, a ciência não encontrou sinais de tecnologia, mas também não conseguiu eliminar completamente essa hipótese. O 3I Atlas segue lá fora, afastando-se do Sol, levando consigo fragmentos de gás, poeira e muitas dúvidas. Durante semanas, foi o centro das atenções. Mas no fim, os dados mais sólidos revelaram algo ainda mais fascinante do que ficção. O 3I Atlas é natural. Um cometa interestelar,
moldado por leis físicas que ainda estamos aprendendo a compreender. Sua cor azul não é fogo, é fluorescência cósmica. Seu brilho não é motor, é química em desequilíbrio. E sua rota improvável é apenas mais uma lembrança de que o universo gosta de nos surpreender. Porque no fim, talvez o verdadeiro mistério não esteja lá fora, mas aqui, na fronteira entre o que sabemos e o que ainda ousamos imaginar. Se você chegou até aqui, lembre-se, o universo ainda guarda segredos que nem imaginamos. Inscreva-se e junte-se a nós nessa jornada cósmica, porque o próximo mistério pode já estar a caminho.